Mitos e verdades. Oferecimento. Cassemi, sempre à frente, cuidando de você. Pessoal, toda terça a gente abre a janela do Cidade Alerta Mato Grosso do Sul para falar sobre saúde. E você escolheu o tema pelo nosso WhatsApp para falar sobre cálculo renal, né? Também conhecido como as pedras nos rins. Eu recebo agora aqui a médica doutora Rafaela Campaiolo. Acertei o nome, doutora? Acertou. Ela que é médica nefrologista e professora de um curso de medicina lá da Uniderp. Tudo bem? Seja bem-vinda. Primeira vez, né, doutora? Sim, primeira vez. Doutora, a gente vai esclarecer o que é verdade e o que é mito, né, em torno aí de cálculos renais. A primeira pergunta que eu faço para a senhora é o seguinte: é verdade que cálculo renal, né, a gente consegue aí eliminar essas pedras nos rins pelo xixi? É verdade ou mentira? Sim, os cálculos renais, eles são massas sólidas formadas no nosso trato urinário através da cristalização de algumas substâncias que o xixi produz, né, que a urina produz. Então, algumas substâncias que são eliminadas pela urina, quando estão muito concentradas, acabam formando o cálculo renal, ou pedra renal, ou litíase renal, tanto faz. Mas, doutora, como que a gente consegue formar pedras dentro do nosso organismo? Bom, há algumas substâncias que a gente precisa eliminar pela urina. Substâncias que não fazem menor sentido estar dentro do nosso corpo, então elas são eliminadas pela urina. Quando esses cristais que são eliminados pela urina, eles ficam muito concentrados, eles começam a formar massas. E essas massas vão se aumentando, aumentando cada vez mais, até elas virarem uma pedra. Essa pedra ela pode ficar ali paradinha, sem ter nenhum problema nenhum, ou ela pode descer, e é quando a gente tem a crise de cólica renal, que é quando desce pelo nosso trato urinário e é onde a gente tem a dor. Bom, a gente recebeu algumas imagens da TV Record Rio de Janeiro, né, que também abordou cálculo renal nos programas deles, doutora. Esse aqui são as pedras? Sim. Desse tamanho, doutora? Sim. Existem pedras que são muito pequenas, às vezes as pessoas eliminam e nem vê, né, na urina, mas existem pedras que são tão grandes e que a pessoa não consegue eliminar e que é preciso um tratamento, um procedimento cirúrgico para que ela possa eliminar. E as pedras têm várias características, né? Elas podem ser de várias substâncias, a maioria delas, 70%, são feitas de cálcio, tá? Mas elas podem ser de ácido úrico, elas podem ser de cistinas, pode ser de várias outras substâncias também. Cálculo renal pode matar, doutora? Não pode matar, mas pode prejudicar bem a saúde. De que forma? Por exemplo, um cálculo impactado, um cálculo que impacta e não deixa o xixi descer, pode piorar a função renal. Se isso for cronicamente, esse paciente pode virar um renal crônico a longo prazo. O renal crônico é quando um dos rins para de funcionar. Ou os dois rins mesmo. Por exemplo, um paciente muitas vezes com um rim único, às vezes nasceu com um rim único, e ele faz um cálculo justamente nesse rim único. Então isso pode prejudicar muito a saúde dele, tá? Às vezes ele tem que fazer uma cirurgia correndo, às vezes não dá tempo. Então, muitas vezes ele pode prejudicar bastante a saúde dele. Bom, a pergunta que chega pelo WhatsApp a partir de agora no 6794242097, 6794242097, é que como a pessoa contrai um cálculo renal? Bom, a pessoa, ela pode desenvolver um cálculo de uma forma, por exemplo, uma dieta muito rica em sal, pouca água, ela pode fazer um cálculo. Ou essa pessoa já tem uma predisposição a ter cálculo. Então, por exemplo, o meu avô tinha, a minha mãe tem, o meu irmão tem, eu tenho uma predisposição a ter. Às vezes eu sou uma pessoa que elimino muito cálcio na urina, ou eu tenho alguma substância que deveria fazer com que eu eliminasse esse cristal e eu não consigo porque eu tenho algum problema ali. Então é dessa forma que a gente forma o cálculo renal. Doutora, a senhora é nefrologista, Sim, né? Sim, nefrologista. E aí, qual a especialidade que eu procuro? O urologista e também o nefrologista, é Sim. isso? Nesses casos do cálculo renal, a urologia e a nefrologia andam juntos. Porque o nefrologista é o médico clínico. Então é ele que vai estudar essa urina muito bem, né? Ele vai fazer o estudo metabólico, quanto eu perco de cálcio, quanto eu perco de ácido úrico. E se for um cálculo grande, como nós vimos naquela figura, muitas vezes há necessidade do procedimento cirúrgico. E aí o cirurgião, que é o urologista,
vai fazer esse procedimento, se caso ele for indicado. Bom, mais uma pergunta que chega pelo WhatsApp, 67-98424-2097. A gente está falando sobre cálculo renal. Doutora, quando a urina, né, ela vem bastante amarelada, o odor muito forte e a gente vê algumas manchinhas de sangue ali na urina, são sinais de cálculo renal? Esses sintomas de sangue na urina e urina bem amarelada pode ser sim o sintoma de cálculo renal. Só que não é total, pode ser de outras doenças, por exemplo, infecção urinária, mas pode ser também de cálculo renal. Normalmente o cálculo renal ele vai sair sangue porque é aquele cálculo que machuca o trato urinário e o paciente tem muita dor mesmo. Então esses são os principais sintomas do cálculo urinário. A urina amarela, o xixi bem forte, só o xixi amarelo, sinaliza alguma coisa, evidencia alguma coisa? Pode ser cálculo, mas também pode ser outra doença do trato urinário, mas também pode ser cálculo. Muitas vezes os cristais que se perdem ali e o paciente que toma pouca água faz com que essa urina fique concentrada e aí pode ser também sintoma de cálculo renal. Bom, a senhora falou em água, pessoa que bebe pouca água durante o dia, é uma pessoa ali propícia a desenvolver o cálculo renal? Sim. Hoje o que se sabe por estudos, embasamento científico, é que a água, que é barata, não engorda, né, é o nosso principal arma contra o cálculo renal. Hoje, o que se preconiza é quem tem cálculo deve tomar mais de 2,5 litros de água por dia. Isso faz com que a nossa urina esteja mais diluída. E é como se fosse um copo de água cheio de areia, de cristal. Quanto mais cheio ele tiver, mais diluído vai estar esses cristais. Então, é preconizado que esse paciente tome muita água. Com cálculo ou sem cálculo renal? Com cálculo ou sem cálculo. Com cálculo, mais de 2,5 litros de água por Olha, dia. doutora, que coisa, hein? Período de maior incidência é o verão? É verdade ou é mentira, doutora? É verdade. No verão, com as altas temperaturas, nós desidratamos mais. E muitas vezes não tomamos a água suficiente por dia. E temos costume também no verão de nos alimentar um pouco pior do que nas outras épocas do ano. Então no verão a incidência, devido à menor ingesta de água, é a maior incidência de cálculo renal. Olha, gente, que coisa, né? Olha, preocupante, hein? Tem que tomar água. Não é refrigerante, não é cerveja, não é suco, não é nada. É água. Não, é água. Pelo contrário, refrigerantes de cola, por exemplo, são muito ruins porque tem muito sódio. O sódio faz com que arraste mais cálcio para a urina e forme-se mais cálcio. Cerveja, mas eu urino bastante com cerveja, mas você não toma tanta água como deveria com a cerveja. Água com gás. Não. É indiferente? Indiferente. É mesmo? A única coisa é que a água com gás tem muito potássio. Então o melhor é que se tome água normal, água mineral. Esse é o melhor. Bom, recebi aqui a doutora Rafaela. Doutora, obrigado, viu? Obrigada pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada. Aqui no Cidade Alerta Mato Grosso do Sul. E se você tem alguma dúvida, algum questionamento, né, que você quer que a gente aborde aqui no Mitos e Verdades, manda teu WhatsApp. Toda terça a gente abre as portas do nosso programa e esclarece algumas dúvidas para você nesse quadro de saúde. Doutora, obrigado, pode sair por ali. Pessoal, e olha, enquanto isso, com saúde a gente não se brinca, né? Você viu ali que eu tô falando sobre cálculo renal. Quantas pessoas hoje, nesse momento, estão sofrendo com essa doença? E olha, eu quero te dar uma dica espetacular, porque a Cacemes oferece atendimento completo para os beneficiários, viu? Da prevenção ao tratamento. Gente, é isso mesmo. E com o Centro Médico e Diagnóstico Avançado da Cacemes, quem é beneficiário Cacemes tem à disposição profissionais de inúmeras especialidades médicas, incluindo fisioterapia ortopédica, num espaço espetacular. É incrível, né? E olha, muito mais comodidade para cuidar da saúde por inteiro, do diagnóstico ao tratamento. Então você já sabe, é beneficiário da Cacemes? Precisou de consulta médica ou atendimento fisioterápico? Agende já seu atendimento pelo 3056-9800, 3056-9800. Mas o que você precisa é colocar os exames em dia. A Cacemes tem também, é o Centro Diagnóstico Avançado Cacemes, que possui uma estrutura completa com padrão de alta qualidade que você já conhece e confia, viu? E que é a garantia de excelentes resultados. E o melhor, também atende outros convênios. Pessoal, o telefone está na sua tela, ligue, toca o telefone
9800-3056-9800 é a Cacemes, né? Caso você precise aí de exames de imagem, de raio-x, ultrassonografia, entre outros procedimentos, mamografia, uma ressonância, pessoal, liga nesse telefone aqui que eles vão te passar um outro contato para você se cuidar, se prevenir. Isso é a Cacemes, sempre à frente, cuidando de você por inteiro. Lembre-se, Mitos e Verdades, toda terça, no oferecimento da Cacemes. Manda teu tema, manda sua sugestão, que a gente esclarece para você. E esse foi o quadro Mitos e Verdades dessa terça.